Olá, essa é mais uma videoaula da disciplina Química Fisiológica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos falar a respeito do metabolismo energético dos eritrócitos. E aí a gente chama essa aula de bioquímica do eritrócito. A hemácia é o resultado final de um complexo processo de diferenciação celular a partir de uma célula-tronco hematopoética, também chamada de hemocistoblasto. E esse fenômeno de eritropoiese é estimulado pela glicoproteína eritropoetina, que é sintetizada principalmente nos rins, mas que também acontece na medula óssea, que é onde vai estar acontecendo a eritropoiese. E o principal fator que leva ao aumento da síntese de eritropoetina é a diminuição da oxigenação tecidual, ou seja, a hipóxia. E essa hipóxia ela pode ser causada por vários fatores, como por exemplo, a diminuição do volume sanguíneo, a anemia, a diminuição da concentração de hemoglobina, a redução do fluxo sanguíneo e ainda algumas doenças pulmonares. Esse processo de diferenciação ele ocorre em duas etapas. Numa etapa inicial, nós temos a fase de proliferação celular, de reprodução. E nesse evento, nesse momento, o evento mais marcante é a síntese de ácidos nucleicos, porque a célula vai estar se dividindo e há necessidade de dobrar o conteúdo genético de cada célula. Então, nesse momento, é essencial a presença da vitamina B12 e do ácido fólico. São vitaminas muito importantes. Inclusive, a carência de vitamina B12 pode levar a uma doença chamada anemia perniciosa, exatamente pelo fato de diminuir a síntese da produção de hemácias. Bem, e a eritropoiese ela continua até a formação do eritrócito, já num evento que a gente chama de maturação celular, onde o fato mais importante é a síntese de hemoglobina. E quando atinge uma determinada concentração de hemoglobina, a célula acaba sendo liberada para a corrente sanguínea. Nesse caso, geralmente ainda é liberada na forma de reticulócito, e depois perde também o retículo endoplasmático, acabando de completar a sua maturação. E durante esse evento de maturação, as organelas são perdidas, inclusive núcleo, mitocôndria e etc. Portanto, a hemácia acaba sendo uma célula que tem alta concentração de hemoglobina, no seu citoplasma e que está envolta por uma membrana semipermeável. E essa hemácia madura, então, ela pode viver nos seres humanos cerca de 120 dias, isso vai variar muito em outras espécies. É importante que a gente ressalte que esse esse formato característico da hemácia, que é do disco bicôncavo, que eu não sei se está dando para ver muito bem aqui nessa foto. Essa foto aqui é uma microscopia óptica, de varredura. A célula ela tem um formato de disco bicôncavo que vai oferecer a ela algumas vantagens, como, por exemplo, aumentar a superfície de contato, e isso vai fazer com que aumente a capacidade de trocas gasosas, que é a função da hemácia, transportar o oxigênio e o CO2. Apesar do CO2 não ser transportado diretamente dentro da hemácia, ele precisa passar pela hemácia para se transformar em bicarbonato e então ser transportado no plasma. Bem, essa relativa simplicidade estrutural da hemácia, com a perda do núcleo, de mitocôndria, retículo endoplasmático, ribossomo, acaba sendo acompanhado de uma profunda consequência metabólica e funcional da célula. Porque sem essas estruturas, o eritrócito ele não consegue nem duplicar, nem ressintetizar enzimas ou proteínas estruturais que possivelmente se envelhecem com o passar do tempo. Então, ela acaba sendo incapaz de utilizar o sistema de oxidação fosforilativa, porque não tem mitocôndria, e
A capacidade de produzir ATP da hemácia é mínima, contando apenas com as enzimas citosólicas da via glicolítica que estão presentes nessa célula. Aqui nós temos a estrutura da hemoglobina, que é então a principal proteína presente no citoplasma, como nós falamos, 95% da proteína citosólica do eritrócito é a hemoglobina. E a gente pode perceber que a hemoglobina ela tem a parte globínica, né, que é a parte da proteína, né, e também a parte do grupamento M. Né? Esse grupo M aqui é aquele que contém o ferro na estrutura central, o ferro central aqui na estrutura, e que confere cor vermelha ao sangue. A hemoglobina em humanos e em outras espécies, ela é formada por um tetrâmero, sendo que esse tetrâmero são 2 subunidades alfa e 2 subunidades beta, e cada uma dessas subunidades pode se ligar com um oxigênio. Portanto, na cinética, nós temos um perfil diferente daquele perfil micaeliano, né, que é para um único sítio. Nós temos um perfil de hipérbole. Bom, embora as necessidades energéticas da hemácia sejam pequenas, mesmo porque o transporte de gases é um evento passivo, né? Energeticamente ele é passivo. Ela vai precisar de energia para 3 categorias de processos fisiológicos que a gente pode listar aqui. A primeira categoria é a manutenção da integridade estrutural e funcional da membrana celular. Esse processo ele compreende a manutenção da forma da célula e a possibilidade dela se deformar reversivelmente. Isso aqui vai estar ligado ao fato de que a célula ela precisa passar muitas vezes por capilares pequenos e ela tem que ser capaz de se dobrar para passar por esse capilar e depois voltar ao seu formato original do disco bicôncavo. Além disso, a membrana também gasta bastante energia para manter a bomba de sódio e potássio, né? A manutenção da bomba de cálcio, eu estou me referindo aqui a sódio, potássio ATPase, que vai manter o potencial elétrico dessa célula e, portanto, também garantir o volume dessa célula, né? Além disso, gasta energia também para a proteção das proteínas contra a desnaturação oxidativa. A segunda classe, né, de gasto energético está na manutenção do ferro hemoglobínico no estado ferroso. Né? O estado ferroso é o ferro 2+, porque quando o ferro da hemoglobina passa do estado ferroso 2+, para o estado férrico 3+, a hemoglobina é convertida em meta-hemoglobina e a meta-hemoglobina não consegue transportar o oxigênio. E a terceira classe seria a manutenção das vias metabólicas de produção de energia utilizável. E aí eu pergunto, quais são as vias de energia utilizável, né, que produzem energia utilizável, que produzem ATP nessa célula, que é uma célula que não tem mitocôndria, tá? Então, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, são inviáveis para essa célula. Então, volto a informar. As vias metabólicas da hemácia são aquelas que acontecem no citoplasma. E, portanto, para esse tipo celular, a única fonte de energia é a glicose. Ela é incapaz de oxidar ácidos graxos e ela é incapaz também de oxidar aminoácidos. A única fonte energética da hemácia é a glicose. E cerca de 90% da glicose que o eritrócito capta é metabolicamente oxidado na via glicolítica e tem como produto final o lactato. Então, na verdade, é aquela que a gente chama de glicólise anaeróbica, né? Então, aqui a gente tem a via glicolítica, apenas para relembrar, né, a glicólise, onde uma molécula de glicose é quebrada em 2 moléculas de piruvato. Aqui a gente tem a fase preparatória da via glicolítica, né, onde são gastas 2 moléculas de ATP, e depois a fase de pagamento da via glicolítica, onde 2 moléculas de piruvato são produzidas e 4 moléculas de ATP são produzidas, então a gente tem um saldo
energético de 2 moléculas de ATP, e além desse ATP, também são produzidas 2 moléculas de NADH, que é uma molécula energética de poder redutor. Bem, como eu falei, na glicólise, esse piruvato que é produzido, ele é fermentado a lactato, né, nesse processo de fermentação, e isso permite que a via glicolítica continue. Por quê? Porque quando o piruvato vai a lactato, o NADH produzido na via glicolítica volta a ser NAD. Ele acaba que o piruvato é que é o aceptor final de elétrons. Ele ganha os elétrons do NADH e é reduzido para lactato. E o NADH volta a ser NAD e, portanto, pode continuar sendo utilizado na via glicolítica. E assim a via torna-se cíclica, né? Contínua, cíclica não, contínua. Além da via glicolítica, né, eu falei para vocês que 90% dessa glicose que entra na célula acaba sendo oxidada na via glicolítica, existe ainda a ocorrência da via das pentoses nesse tipo celular, né, sendo que a via das pentoses ela tem um fluxo metabólico bem menor, aí no caso 10% daquela glicose que entra é utilizada pela hemácia na via das pentoses, né? E nessa via, cada molécula de glicose gera a produção de 2 moléculas de NADH. Como no eritrócito, tanto a fase oxidativa quanto a fase não oxidativa da via das pentoses está ativa, ela acaba sendo cíclica, porque quando forma a ribulose 5-fosfato, as enzimas da fase não oxidativa retornam essa molécula para a glicose 6-fosfato, né? É importante lembrar que esse NADPH gerado na via das pentoses é essencial para a produção de grupos tiol da hemoglobina e também de proteínas de membrana contra a oxidação. E o NADPH ele vai exercer essa função protetora indiretamente, mantendo os níveis celulares de glutatião reduzido, como eu vou explicar mais à frente. E, portanto, essas duas vias, a via da glicolítica e a via das pentoses, são as vias geradoras de moléculas energéticas, ATP, NADH e NADPH. Bom, outra via importante, mas aí não é uma via de produção, é uma via de gasto energético, é a via do desvio da via glicolítica. Então, aqui essa viazinha aqui é um desvio da via glicolítica, que gera o 2,3-DPG. Então, o que acontece é que esse 1,3-difosfoglicerato ou bifosfoglicerato, você pode chamar DPG ou BPG, ele é utilizado como substrato de uma enzima mutase, que troca então o fosfato do carbono 1 para o carbono 2 do bifosfoglicerato. E aí o que acontece é formado o 2,3-DPG. E depois disso, esse fosfato ele é removido por uma fosfatase. E aí nós temos o 3-fosfoglicerato, que é o intermediário seguinte da via glicolítica. A questão é que, na via glicolítica, essa reação renderia a síntese de uma molécula de ATP, mas com o desvio deixa de acontecer a síntese de um ATP. Então, nós consideramos esse desvio como sendo dispendioso de energia, porque deixa de ser produzido um ATP. Mas ele é extremamente importante, porque essa molécula, o 2,3-bifosfoglicerato, ele consegue se integrar com a molécula de hemoglobina, de forma a diminuir a afinidade que a hemoglobina tem pelo oxigênio. Vamos ver aqui nesse gráfico, onde a gente tem aqui, olha, essa primeira curva, que é numa concentração de DPG igual a 0 milimolar. E vamos comparar com essa curva, onde a concentração de DPG é uma concentração normal, tá? Então, nós vemos aqui que numa concentração normal de DPG, quando o oxigênio, né, o sangue está circulando nos pulmões, né,
Vamos só ver ao nível do mar, tá? Então, a gente não vai olhar esse dado, vamos olhar esse dado aqui. Então, ao nível do mar, aqui no Rio de Janeiro, e a pressão parcial de oxigênio nos tecidos, tá? Então, aqui esse ponto e aqui é o nível do mar, nos pulmões. E aí a gente tem que tanto essa hemoglobina quanto essa outra está praticamente 100% saturada, né? Isso aqui é a saturação, 100% saturada. Sendo que nos tecidos, essa hemoglobina sem DPG, ela continua 100% saturada. Isso significa que nenhum oxigênio se desprende para o tecido, né? Então, ela não solta o oxigênio para o tecido, enquanto que a hemoglobina, numa concentração de DPG normal, é capaz de liberar uma determinada quantidade, aqui ó, 0,38%, desculpa, 38%, né? Que aqui é 0,38 de 1, de 100% seria 38%. 38% então do oxigênio é liberado para os tecidos e dessa forma o tecido pode ser oxigenado. Se não tiver o 2,3 dpg, é impossível que seja oxigenado o tecido ele vai morrer. Então, é impossível a sobrevivência sem o 2,3 dpg e daí a grande importância da síntese dessa molécula pelo eritrócito. Outra via de consumo, de gasto, é a via de síntese de glutatião e a manutenção desse glutatião no estado reduzido. Então, aqui é a via de síntese, onde são gastas aqui 2 moléculas de ATP para que ocorra a ligação peptídica entre esses aminoácidos, né? Aqui um glutamato, uma cisteína e uma glicina. E aqui é o tripeptídeo, que é o glutatião, que está aqui no estado reduzido, certo? Quando essa molécula de glutatião reduzido reduz outra proteína, ele fica ocupado assim, formando essa ponte de enxofre. Então, aqui a gente tem 2 moléculas de glutatião formando essa ponte de enxofre, então houve aqui a redução de outras 2 substâncias para que essa ponte de enxofre fosse formada. Então, a gente tem aqui o glutatião no seu estado oxidado. O interessante para a fisiologia celular é que o glutatião fique no estado reduzido, porque dessa forma ele vai poder reduzir outras proteínas. Portanto, nós temos aqui essa enzima, que é da via glicolítica, da via das pentoses, produzindo o NADPH, né? E o NADPH ele serve como poder redutor para fazer com que o glutatião do seu estado oxidado vá para seu estado reduzido. Quem faz isso é a enzima glutationa redutase e usa o poder redutor do NADPH. Em contrapartida, essa glutationa peroxidase é capaz de utilizar o poder redutor do glutatião e reduzir o peróxido de hidrogênio, e reduz a água oxigenada à água. E esse fato aqui impede uma série de danos oxidativos que podem acontecer a lipídios e proteínas. E imagina, lipídios e proteínas da membrana celular dessa célula sendo danificados pelo estresse oxidativo. Então, é muito importante a manutenção de baixos teores do peróxido de hidrogênio nessa célula e também de outras espécies reativas de oxigênio. E o glutatião é responsável, então, por amenizar esses sintomas do envelhecimento e assim a célula poder durar um pouco mais. E a última via é a via da meta-hemoglobina redutase, que se utiliza do poder redutor do NADH e do NADPH para transformar a meta-hemoglobina em hemoglobina. Lembrando que a hemoglobina, quando tem o seu ferro oxidado para o estado férrico, é incapaz de transportar oxigênio. Então, a redução dessa meta-hemoglobina é extremamente importante para garantir o transporte de oxigênio. Bom, a gente fica por aqui e até a próxima videoaula.